sempre bom estarmos juntos aqui no programa com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão. Estamos realizando durante essa semana a cobertura completa da fase presencial da 59ª Assembleia Geral da CNBB, que está acontecendo aqui em Aparecida, no Santuário Nacional. Hoje converso com Dom Vicente Ferreira, ele que é missionário redentorista, bispo auxiliar de Belo Horizonte, responsável pela região episcopal do acidente terrível que aconteceu em Brumadinho. Também Dom Vicente, membro da Comissão de Ecologia Integral e Mineração e Cultura e Educação da CNBB. Dom Vicente, primeiramente, boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao programa com a Mãe Aparecida. Boa noite, Rafaela. Boa noite você, amigo e amiga, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Que bom que você está acompanhando a nossa Assembleia dos Bispos do Brasil. Dom Vicente, partilhar novamente de maneira presencial com os correligionários as experiências e desafios é uma grande vitória após esse período da pandemia? Isso é sentido pela alegria do nosso encontro. Nós somos nosso grupo presencial aqui, só de bispos nós temos aproximadamente 300 vindos de todas as partes do Brasil. E já estávamos ansiosos por esse momento, porque aqui nós conversamos, matamos a saudade, confraternizamos e decidimos coisas importantes para o caminho da evangelização no Brasil. Sem dúvida, é uma grande alegria para todos nós. Dom Vicente, quais os frutos já podemos colher desses primeiros dias de assembleia presencial? Também quais os documentos importantes que já foram abordados e votados aqui pelos bispos? Então, a Assembleia é um momento intenso de oração também, porque temos sempre a liturgia celebrada por nós, e culminando com a Eucaristia no Santuário Nacional de Aparecida. E já votamos alguns documentos, nós estamos trabalhando muito a questão também de estatutos, de liturgias, né, que são questões importantes para a gente encaminhar. E também vamos divulgar aí uma comunicação a todo o povo brasileiro, pelo momento que vivemos no país, pelas eleições, e também enviamos mensagens para o Papa Francisco e alguns organismos da igreja no mundo, trabalhando elementos da palavra de Deus para a nossa evangelização. Então, acho que, resumidamente, encaminhamos já bastante coisa nesses pontos e sobretudo, essa forma sinodal, né, de caminhar juntos, decidindo pontos importantes para a nossa igreja no Brasil. Então, tem sido um momento muito importante para todos nós. Dom Vicente, o senhor acompanha de perto os resquícios da tragédia da Vale que aconteceu lá em Brumadinho, Minas Gerais. Em um momento de eleições que nós estamos vivendo, qual deve ser o olhar dos candidatos e também dos eleitores no que diz respeito às questões ambientais, em especial as que envolvem exploração de uma determinada terra? Você disse verdade, continuo acompanhando na Arquidiocese de Belo Horizonte, sou responsável pela região episcopal Nossa Senhora do Rosário, cuja sede é lá em Brumadinho. Acompanho as comunidades, as vítimas, né, dessa tragédia, crime da Vale. Continuamos lá, inclusive, com irmãos nossos que não foram encontrados e acompanhamos as famílias. Foi um ponto importante que você tocou, porque nesse momento, principalmente de eleição, mas não só agora, é importante olhar as pessoas, os candidatos que realmente sejam comprometidos com aquilo que o Papa Francisco chama de ecologia integral, cuidado com o meio ambiente. O que nós estamos assistindo nesses últimos tempos, né? Pela crise global, também brasileira, a gente vê um avanço muito grande, por exemplo, da mineração em territórios indígenas. Então, assim, flexibilização de leis, tudo aquilo que a gente deve exatamente caminhar no contrário disso, que é protegendo mais a nossa casa comum. Eu creio que é um bom critério para todos nós, eleitores, olhar todos os candidatos e ver aqueles que estão mais comprometidos com a ecologia integral. Eu vejo que é um tema que a própria igreja está puxando muito, mas é ainda difícil de ser trabalhado, porque muitas pessoas até nem consideram que seja
um tema, por exemplo, da nossa fé, né? Muitos falam, ah, mas isso não tem nada a ver com a nossa fé. Claro que tem, porque é o cuidado da criação. Então, todas as violações que tem em relação aos nossos povos e aos nossos territórios, isso tem a ver com a nossa fé cristã, né? O próprio Papa Francisco nos exorta para o cuidado com a casa comum, em sua encíclica Laudato Si. Isso também deve ser trazido aqui nesta Assembleia, essa discussão importante sobre esse cuidado com a ecologia integral também. Já houve uma manifestação pública sobre a aprovação do Junho Verde, que é uma proposta que nasceu da CNBB, então agora se tornou uma lei no Brasil, que todo junho será um tempo de conscientização com vários itens sobre a questão da ecologia integral. Isso é um passo pequeno, talvez, mas é importante que isso já está na pauta do povo brasileiro. Depois nós também teremos, né, estamos fazendo aqui uma apresentação sobre o nosso próprio trabalho da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, sobretudo no quesito de a nossa igreja se tomar cada vez mais consciência das violações, mas não só denunciar, propor também caminhos alternativos, como, por exemplo, a economia de Francisco e Clara, que o próprio Papa Francisco também tem sugerido e convocado os jovens para pensar nela, né?